Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus 23. A gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre Mateus. A última mensagem que eu falei foi sobre Mateus também. E basicamente com os louvores de hoje não precisava nem da mensagem, né? Nos louvores de hoje a gente falou que Deus é grande, que Ele é santo, que Ele é sobre todo nome e que Ele vive. Amém? Basicamente uma pregação cantada. A última mensagem que eu trouxe aos irmãos, a igreja, o título dela é ainda, né? Que essa mensagem aqui é meio que uma continuação, é um versículo. Eu não sei quantas mensagens irão sair, mas é um texto que tem mexido bastante comigo, tem falado muito comigo. E o título é Um Ensinamento para Todos. E naquela quarta-feira eu falei para os irmãos que Deus ele não se importa com sua roupa, com sua vestimenta, com o que você tem, com o que nós temos, né? Mas Deus ele se importa com um coração quebrantado, um coração puro, um coração de amor, um coração que está disposto a escutar a direção dele. E eu falei para os irmãos de Pedro e João, fiz um comparativo, né? Até com um pedaço da música. E esse texto ele fala sobre os fariseus e os doutores da lei. Esse texto ele vai falar, é Jesus falando ao povo, àquela multidão, dentre eles Jesus falando diretamente aos doutores da lei, mestres, homens ali que conhecia as escrituras, que conhecia os mandamentos, que tinha um critério de análise apurado sobre o que se tinha nos dias ali sobre Jesus. E uma das coisas que a gente falou foi, que eu falei na mensagem, foi que mais vale ser um leigo, quando Deus ali, quando está falando sobre Pedro e João, mais vale você ser uma pessoa que não tem estudo, ser um indouto, uma pessoa sem letra, vamos se dizer assim, um zero à esquerda, mas ter o Deus Todo-Poderoso por nós, dando graça, né? Deus dando graça a nós, nos direcionando, né? Nos mostrando o caminho, do que ser um doutor. Ser rotulado como uma pessoa de uma patente aí, aonde você tem conhecimento, às vezes até das Escrituras, mas o seu coração não é inclinado a Deus. Basicamente, foi o centro da mensagem, foi isso. E eu convido os irmãos a abrir aí em Mateus capítulo 23, o verso é o 3. Mateus 23, verso 3. E essa mensagem de hoje, ela tem um subtítulo, que é Não faça como eles. Na semana retrasada, se eu não estou enganado, acho que foi retrasada, a gente leu o capítulo todo. E uma das coisas que Deus vai falar, que Jesus fala para aquele povo, dentre várias coisas, é esse verso 3. E ele vai dizer assim: obedeçam-lhes e faça tudo o que eles lhe dizem, mas não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Uma das coisas que Jesus está falando para aquela multidão, para aquele povo é isso. Obedeçam eles sabem do que eles estão falando, eles conhecem, eles analisaram as Escrituras. Mas não façam o que eles fazem. Escute o que ele está falando, ali tem conhecimento, ali tem coisa que se aproveita, mas não repita os gestos dele. Não sejam como eles, não usem eles como um espelho,
Jesus está dizendo isso. Pois eles não praticam o que pregam. Eles falam de uma verdade, mas não vivem uma verdade. E se vocês for por esse caminho, vai dar ruim para vocês. Esse verso 3 basicamente está dizendo isso. No capítulo 23 de Mateus, Jesus mencionou bastante os escribas e os fariseus, que pareciam estar alinhados com os céus. Quando você vai ver sobre os escribas, sobre os doutores da lei, os fariseus, você vê que eram pessoas que tinham conhecimento. Se você não dá os devidos detalhes, você fala, pessoas cheias de Deus, conhece as escrituras, conseguem analisar, é perito no que faz, são pessoas cheias de Deus. Mas agiam de modo contrário à Bíblia. Um dos versículos aqui, Jesus vai dizer que os doutores da lei, eles tinham a capacidade de mover céus e terras para trazer uma pessoa para os caminhos do Senhor. Quando as conseguiam, as perdiam, as corrompiam. Faziam elas muitas vezes ser piores do que eram, através dos seus testemunhos, através muitas vezes das suas práticas. Tinham a teoria, mas não tinha a revelação divina. Eles se mostravam piedosos. O texto também vai dizer que eles iam na casa das viúvas, extorquiam tudo e faziam grandes orações para não ficar tão feio. Eles agiam como se fossem piedosos, mas não eram. Porém, careciam dessa qualidade e do temor a Deus. Eles pareciam que temiam, mas aí quando você ia olhar a fundo, você fala, aí não tem temor. Aí tem um aproveitador. Aí tem uma pessoa que está se apoderando de um Deus celestial. Como que é complicado. Os seus propósitos e as suas práticas eram justamente o oposto da vontade do Senhor, e assim caminhavam para a perdição. Dá uma olhadinha, Lucas 6,46. Lucas 6, começa ali no 46, e a gente vai até o 49. E vai dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, pois estava bem construída. Tinha fundamentos, ela estava ali bem enraizada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Os seus propósitos e as suas práticas eram justamente o oposto da vontade do Senhor, e assim caminhavam para a perdição. Esses eram os doutores da lei. Eles faziam um faz de conta para ficar bonito, porque eram pessoas notórias, mas na verdade eles estavam caminhando para a perdição. E uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração: será que eu estou me encontrando nesse estado? Será que nós, como igreja, estamos nesse estado aqui? Quem olha é um ministro de louvor, quem olha é um obreiro, é um pastor, é um diácono, isso, mas na verdade tem caminhado para a perdição. Quem olha, a vida é um baita membro, piedoso, mas é só por fora, é só uma casca. E se for nós? A Bíblia vai dizer que Jesus vai chegar como se fosse um ladrão, e quando a gente vê, ele chegou.
E como a gente vai estar diante disso? Diante dele? Se Jesus chegar hoje aqui, se apresentar para você e falar, é hoje, e aí? Está limpo? Ai, Senhor, peraí, eu vou me limpar. Já era. Perdeu. Essa é a verdade. E quantas das vezes nós temos sido esses doutores aqui? São mensagens que é para a gente pensar. Estamos caminhando dia a dia para o final dos tempos. Até pouco tempo atrás era bobeira. Talvez até para alguns teoria da conspiração, mas temos visto dia a dia o caminhar da humanidade é para o final dos tempos. Jesus está à beira da porta aí batendo. Talvez a nossa geração vê, talvez não. Mas e aí? Como vamos estar? Nós vamos ser como aquele servo dos talentos que com medo guardou o talento e depois devolveu só um talentinho? Ou nós vamos ser igual aqueles outros que foi, não, puxa, meu Senhor me confiou um talento, então eu vou fazer algo, eu vou cuidar, eu vou zelar, não vou ter medo, eu vou investir esse talento, vou ganhar mais pessoas, eu vou dar um bom testemunho, eu vou dar um bom exemplo. Como que a gente vai ser? Vai ser chamado de servo bom e fiel? Você seguiu a minha palavra até o fim? Ou a gente vai ser, para trás de mim eu não te conheço? Precisamos de ter isso claro em nossa mente. Quem estamos sendo? Pedro e João, que sem estudo, sem conhecimento em doutos, todos olharam e falaram, esses daí tiveram com Jesus. Ou a gente está sendo os doutores da lei, que tem todas as ferramentas, que tem aí todo tipo de conhecimento, todo tipo de informação na palma da mão, e estamos nos perdendo. Coisa séria. Essa mensagem que eu estou trazendo, eu não estou falando para os jovens não, tem muito adulto, irmãos. Muita pessoa madura, muita pessoa aí já tem uma experiência de vida muito boa. Continua comendo comida de bebê. A Bíblia vai dizer, quando criança, come comida de criança, mas você vai crescendo, você precisa de comer comida forte, comida que alimenta, comida que sustenta. Quantos de nós aqui temos escutado tanta bobice aí de pregadores, fanfarrões? A verdade é essa. Jesus disse ao povo a verdade a respeito desses religiosos. Eles se mostravam de um jeito, mas procediam de outro. Muitas vezes está sendo a gente. Muitas vezes estamos tendo dupla personalidade, uma na igreja e uma fora da igreja. Nada do que falavam correspondia com o testemunho que Cristo dava da palavra. Os doutores da lei conflitavam com isso direto, porque Jesus fazia coisas que, para eles, está errado. Por quê? Porque eles olhavam a letra, eles não olhavam o coração. Como eu falei semana passada, tem pessoa que se ela não for salva naquele momento, se ela não ouvir a mensagem de Deus naquele momento, perdeu uma alma. Nada do que falava correspondia com o testemunho que Cristo dava da palavra, pois não tinham a revelação dos céus. Eles não tinham a direção instruída no coração. Eles não tinham um coração quebrantado para que Deus pudesse se revelar a ele, para que Deus pudesse falar, olha, você está certo. Lá atrás, era isso, eu falei isso para Moisés mesmo. O pessoal tem que seguir isso. Só que esse caso aqui é esse caso aqui. Você tem que parar de pensar nessa caixinha fechada aí, pensar que é uma alma que nós vai ganhar. Eles não tinham isso, não tinham essa clareza. Isso também ocorre com a gente, com aquelas pessoas que estão no pecado, mas acham que o Deus Todo-Poderoso jamais os condenará. A hipocrisia desse povo aqui, desses doutores da lei, sentenciaram. E muitas vezes a nossa arrogância está nos sentenciando. Muitas vezes olhamos e falamos, por que as coisas para mim não acontecem? Porque às vezes a nossa ignorância mesmo está nos sentenciando. Temos que ter essa clareza na mente.
A Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Se Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, por que as coisas para mim não acontecem? Porque eu estou me sentenciando, estou dando murro em ponta de faca, estou sendo cabeçudo, estou indo contra o que está dizendo Deus, o que está dizendo as Escrituras, não tenho meditado na mensagem. Difícil. E esse texto aqui de Mateus, ele tem mexido comigo demais. E eu tenho falado, Senhor, será que é eu que estou nessa situação? Será que eu estou desse jeito aqui? Será que eu estou sendo tão cabeçudo? E eu fico pensando, poxa vida, mas se for eu, mas que... Só que é uma mensagem, muitas vezes, que faz a gente não vir cair nesse erro. Muitas vezes não é que estamos vivendo nesse momento, mas estamos propícios a viver. Estamos propícios a começar a analisar como analistas técnicos. Na última mensagem eu citei do Rick, que ele é um doutor da informática. Domingo o computador deu problema, o computador passou na mão do Rick, está até mais rápido agora. Está aí feita a propaganda. Muitas vezes estamos sendo perito em algo que Deus tem reprovado. E muitas vezes eu posso estar aqui também, irmãos, está falando bobeira. Você tem que pegar a Bíblia também, deixa eu ver se o que ele está falando é verdade, se isso procede de Deus. Senhor, se essa mensagem for para mim, que arda no meu coração, mas se não for, se for heresia, que queima lá também, que mostra para ele que está errado. É uma faca de 2 gumes, tem que cortar para os 2 lados, senão... Difícil, é complicado. E eu deixei uma exclamação bem grande aqui, vigiemos. Precisamos estar vigilante todos os dias. Pecado, irmãos, ninguém peca da noite para o dia, ninguém faz nada da noite para o dia, as coisas acontecem aos poucos. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu sou crente, hoje eu estou desviado. Ninguém acorda assim. É gradativo, cada dia você deixa de fazer uma coisa, até que aquela coisa não faz mais sentido, e assim vai. O examinar a que Jesus se refere é feito de acordo com as Escrituras. Apesar de muitos serem prudentes em suas palavras, nem sempre conseguem agir de tal modo. Muitas vezes estamos sendo prudentes, temos falado até de acordo com a palavra, mas o viver é difícil. Tem uma canção, acho que é do Nani Azevedo, Adorador por Excelência. Essa música é linda, mas viver essa música é quase impossível. Depois vocês pesquisam a letra dela lá. Não é fácil. Você ser um adorador por excelência, poxa, chegar à excelência em adorar a Deus. Ele fala, quero ser bem mais do que já sou, e ele vai falando várias, são frases lindas, mas viver é pesado. E é por isso que a gente tem que estar sempre pedindo para Deus misericórdia e clemência, para que Deus possa nos dar graça, derramar graça sobre nós, para que nós possamos continuar a caminhada. Vamos falhar constantemente, mas isso não pode ser corriqueiro, ser algo natural, né? Quando uma pessoa peca, o semblante dela já vai denunciar ali. Realmente a pessoa, quando eu falo pecar aqui, irmãos, é livre, tá, a imaginação aí. Mas vamos falar de pecado, né? Quando a pessoa peca, geralmente ela tristece, ela dá uma apagada, muitas vezes muda até a maneira de andar, a cabeça, muitas vezes os olhos já não olham para frente, mas a pessoa já olha mais cabisbaixo. Geralmente são características, o corpo fala. Ontem eu estava até conversando com a Elaine e eu falei para ela isso, inclusive essa frase saiu de ontem à noite e ela veio para cá. E eu falei para ela, Elaine, o corpo nosso fala. Se acontece alguma coisa que para você é um impacto, se for de alegria, você vai demonstrar, todo mundo vai falar, olha, viu um passarinho verde? Né? Agora, se for algo de tristeza, geralmente todo mundo percebe, hoje você não está legal, está murcho, o que está acontecendo? O corpo fala, isso é inevitável. Então, pode ter certeza, quando uma pessoa peca, trazendo para nós, para a igreja,
o semblante dela denuncia. Outra maneira de saber se ela está em comunhão com o céu é analisando a sua conversa, é analisando quem ela é trocando 5 minutos de prosa, e aí você vai saber como aquela pessoa está. Talvez você está sendo aconselhado por pessoas que são doutores da lei, e aquela pessoa está induzindo coisas que vai fazer você ir contra as Escrituras. Como é sério. E às vezes nós somos essa pessoa que está induzindo. Às vezes nós estamos sendo o doutor da lei, e estamos passando o nosso conhecimento, estamos passando informações para pessoas que na verdade vai começar a andar para trás a partir daquilo que a gente está falando. Olha o que vai dizer em João. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida, não lhe dá a Deus o Espírito limitado. Deus não vai se revelar a você só um pouquinho. Se você deixar, Ele vai se revelar a você por inteiro, a mim por inteiro. Ele não vai limitar. Eu acho que é uma das coisas da vida que o ser humano, talvez se tiver uma vida de dedicação, uma vida de comunhão a Deus, é uma das coisas que talvez o download vai ser ilimitado. Deus vai se revelar o tanto que Ele achar que Ele tem que se revelar para cada um de nós. Só que para isso, o nosso coração tem que ser muito mais igual de Pedro e João, que não estavam preocupados se eles iam ter um título A, B ou C, mas eles estavam preocupados em propagar o Evangelho, em mostrar através da vida deles quem era Deus. Aí precisamos de estar muito mais preocupados em quem Deus é do que quem nós somos. Depois de observarmos a Bíblia, né, o Espírito de Deus abrirá os nossos olhos para aquilo que Ele nos fez entender, e não para o que a nossa mente descobriu. Muitas vezes nós lemos a Bíblia achando que estamos lendo um livro de Indiana Jones, né, descobertas, né, eu estou descobrindo, não, Deus vai se revelar a nós. Isso daqui não é um tesouro que você está caçando as coisas. Deus, Ele vai se revelar a nós da maneira como Ele quer, não da maneira como eu quero, senão é muito fácil. Ele vai se revelar a nós, para que as coisas aconteçam do jeito dEle. E quando a gente começa a garimpar a Bíblia, atrás de coisas que nós queremos entender por nós mesmos, começa a entrar, muitas vezes, as perdições, muitas vezes as falhas, os deslizes, muitas vezes as profetadas, né? Porque você começa a garimpar, você começa a querer ser analítico, começa a ser crítico. Isso para mim serve, isso daqui para mim é bom, eu quero, isso daqui é para mim. Aí começa assim. E a gente falha aí muitas vezes. Lembre-se, quem tenta se passar por cristão e se diz enviado pelos céus, não passa de um fanfarrão. A verdade é essa. Tem muitas pessoas aí se intitulando coisas que não é. E a gente tem caído nesse engodo. A gente vive numa igreja, a Igreja Batista Missionária é uma igreja onde o principal objetivo dela é propagar o Evangelho e falar a verdade que está nas Escrituras. Mas muitas vezes a gente não se contenta e vai querer beber água em fontes que não é para ser bebida. E aí a gente muitas vezes vai atrás dessa busca de matar a sede incessante e acaba se alimentando com coisas que não é para se alimentar. E aí começa a entrar os dilemas, começa a entrar as divisões, e aí isso daqui já para mim não faz sentido, isso não faz sentido, caímos nesse engodo. Lembre-se,
quem tenta se passar por um cristão e se diz enviado pelos céus, não passa de um fanfarrão. Lembra do profeta velho e o profeta novo? Deus deu uma ordem para o profeta novo e o profeta velho foi um fanfarrão. Eu sou um eleito de Deus, Deus mandou eu aqui, rapaz. Vem comigo. O que aconteceu com o profeta novo? Morreu. Deus deu uma direção para ele. E ele bebeu água de outra fonte, de uma fonte contaminada. É sério. Pesado, é uma mensagem que confronta a gente. E é por isso que todo dia eu tenho falado para Deus: Senhor, será que é eu que estou assim? Será que é o Senhor abrindo meus olhos para que isso não aconteça comigo? E é uma mensagem que ela vem bem num confronto, num período onde eu acho que para a humanidade conflita bem. Porque a gente olha para um lado, perdição, olha para o outro, mornidão. A gente está vivendo isso nos dias de hoje. Para você achar um crente hoje no meio da multidão, irmãos, está difícil. Está difícil, não está fácil não. Porque o pessoal está se perdendo à toa. Estão se perdendo nos seus pensamentos. Eu acho que esse está sendo o mal do século. A mente. A mente humana está sendo contaminada, está sendo dispersa, para que o povo cada vez mais tenha dificuldade em enxergar quem é Deus. A verdade é essa. Está sendo distorcido aí, está tendo confusão. E aí o povo está se perdendo mesmo. E a gente tem que estar vigilante para que a gente não caia nesse engodo, para que a nossa mente esteja sempre blindada. Senão daqui a pouco a gente está no meio dessa multidão aí que o pessoal vai achar que nós é crente, não é. Porque o coração não está mais anelado a Deus. Se o coração... O salmista diz na Bíblia: tira tudo de mim, mas não tire a tua presença de mim. Olha como que é sério isso daí. Tira tudo. Tudo que eu tenho você tira, mas a tua presença não. E é o que a gente tem que pedir. Senão a gente vai viver com uma máscara aí. Seja sábio, seguindo sempre as direções bíblicas, as declarações bíblicas. O certo é obedecer sempre às Escrituras, mesmo que alguém esteja procedendo fora do que diz as Escrituras. Aí você tem que analisar mesmo. Aí você tem que ser perito. Está falando fora da Bíblia? Opa, isso daí não serve para mim. O que entendemos na palavra não lhe foi revelado por essa pessoa, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos numa pregação, quando nós estamos num momento de louvor e tem uma mensagem expressa de Deus ali, e você tem um entendimento, muitas vezes você pensa: puxa, que boa ideia essa mensagem. Ali é Deus se revelando a você. Deus está usando alguém, está usando uma boca para poder se revelar a você. E muitas vezes você está acontecendo isso. Você está falando algo que Deus está usando você para abençoar alguém. E aquela pessoa entende aquela mensagem, uma mensagem dos céus, uma declaração dos textos bíblicos ali. Mas isso daí, irmãos, só é possível se o nosso coração for igual de Pedro e João. Um coração anelado a Deus. Aí é possível. Caso contrário, seremos doutores da lei. Muito conhecimento, mas pouco amor. Jesus falou do Consolador, garantindo que Ele nos ensinaria o que fosse falado no céu ou do céu. A mensagem de Deus, o Consolador, o Espírito Santo nos falaria. E vai estar lá em João, vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está em João 14. O Espírito Santo que nos ensina. É Ele que nos dá o discernimento, é Ele que nos convence do pecado.
É Ele que mostra para nós e fala, ó, meu amigão, baixa a bola aí, porque você, sem nós, você não é nada. Dá uma baixadinha aí na bola, que a coisa não é bem assim que funciona. É Ele que nos convence disso. Ele que fala, ó, você estava indo num caminho de perdição, nós demos a graça de você nos enxergar, você aceitou nos enxergar, e agora nós estamos dizendo para você, o caminho não é esse, o caminho que eu tenho para você é esse daqui. E aí você sai e vai contra a multidão. E aí você vai ser uma daquelas pessoas no meio da multidão que será chamado de cristão, pequeno Cristo. Aí sim. Precisamos praticar as orientações do Senhor, pois a única fonte delas é a palavra, é as Escrituras, é a Bíblia. Porém, agimos de forma errada quando, ao compreendermos a vontade de Deus, deixamos de colocá-la em ação. Porque muitas vezes o que Deus direciona para a gente dói, né? Aí você fala, acho que eu vou deixar isso daqui de largo, vou deixar aqui. Porque dói, mexe com a gente. Os irmãos sabem que eu sou professor de karatê. E quando Deus falou para mim assim, o karatê não, para você não é, acabou, vai ter que parar um pouquinho aí. Poxa vida, me doeu, eu chorei pra caramba. Tinha 22 anos. Eu fui falar com o meu professor, no karatê a gente tem a tradição de chamar de mestre, né? Uma pessoa já conhecedora das artes marciais, ela recebe esse título. E aí quando eu fui falar com ele, eu falei, não vou treinar mais, eu estou com os outros compromissos. Meu professor, ele é presbítero, né? E ele falou, não, vai em paz, vai nessa fé, Deus tem uma obra para cada um. Você até aqui, você veio, instruiu, aprendeu, Deus teve um trabalhar com você aqui, mas é isso mesmo, agora é hora de você seguir uma nova caminhada. E lá na frente, Deus pode te agraciar e te devolver e você voltar a ministrar aulas, mas pode acontecer de o karatê ser sua perdição e Deus nunca te agraciar para você voltar. Então você vai ter que conviver com essa decisão. Você está confiante? É isso mesmo? Deus falou com você? Não é calor momentâneo? Vai nessa fé que vai dar certo. E eu saí de lá e falei, obrigado, é isso mesmo. Mas no caminho eu vim chorando, falei, puxa vida, eu gosto tanto disso, eu gosto de estar aqui dentro, eu gosto da companhia do pessoal, eu gosto de sair machucado, é o que eu gosto. E eu chorei, tinha 22 anos. Mas é assim que funciona, muitas vezes Deus dá uma direção para nós, e a gente não quer colocar em ação, porque ela é dolorosa, ela mexe no nosso conforto, ela mexe no nosso comodismo. E eu vou falar uma coisa, irmãos, Deus, ele é perito em mexer no nosso conforto, viu? Isso daí é com Ele mesmo. E depois de 9 anos, irmãos, Deus deu a graça e eu consegui voltar a dar aulas, né? Então, o que o meu professor falou lá atrás, tinha muito sentido, e ali ele foi usado por Deus. E eu falo para Deus, Senhor, isso daí é uma coisa que eu já falei até para a Elaine, eu falo, se Deus falar para mim assim, ó, eu te dei mais só para vocês ver como que é de novo, mas eu vou tirar e agora é de vez. Eu entrego, não tenho problema. Porque eu aprendi que melhor é estar com Ele, é seguir Ele, do que seguir os meus caprichos, as minhas vontades. É algo que eu gosto, mas eu amo Deus, eu amo meditar, eu amo fazer o que eu faço. Então, somos responsáveis por cumprir as diretrizes de Deus, e não a de algum auto-intitulado profeta. Muitas vezes a gente está sendo responsável por direções que homens de carne e osso têm direcionado a nós. O problema não é ele ser homem de carne e osso, uma mulher de carne e osso como a gente. O problema é ele ser um homem, uma mulher que não é cheio do Espírito de Deus para se referir a você, para te dar uma missão, para te dar, vamos dizer aí, uma profetada. O grande problema é esse, é aquela pessoa não ter o mínimo de anelo com Deus, e ele está passando direções a pessoas que estão compromissadas em Deus.
E aí muitas vezes aquela pessoa não consegue discernir se é de Deus ou não, acaba muitas vezes abaixando a cabeça e falando amém, Senhor, mas não era para falar amém. Era para orar mais, era para buscar dos céus a resposta, era para meditar, e muitas vezes foi orientado por um doutor na lei, uma pessoa que vai fazer a gente se perder. Examine cada palavra que lhe for dita, mas só faça o que Deus ordenar. O Senhor sabe como falar conosco e confirmará as nossas determinações, as nossas orientações. Ele vai confirmar, Ele vai testificar de alguma maneira. Deus não é um Deus de confusão, irmãos. Esses dias eu estava conversando com o irmão Fabiano, e o irmão Fabiano falou isso. E isso ficou expresso no meu coração. Deus não é um Deus de confusão. Se Deus falou para você, e você tem convicção, o caminho é esse, se alguém vir falar algo que deu conflito, sai que está errado. Porque se Deus é um só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se a Bíblia diz que o Consolador nos orientaria, se Ele te deu uma direção dos céus, por que viria algo contrário a isso? Só se não for de Deus. Porque a palavra de Deus vem para nós e ela não volta vazia. Se ela te deu uma direção, jamais vai mudar. Porque é a vocação de Deus para você ali. Então não tem como ter conflito. E muitas vezes eu já escutei pessoas falar: Deus mandou eu por esse caminho, mas agora no meio do caminho mudou isso daqui. Não, peraí, mudou mesmo? Rapaz, se Deus está te deu uma direção e é certeza que é de Deus, vigia, porque pode ser problema futuro aí. E a gente não olha para isso. E para fechar, jamais podemos imitar as ações de quem não teme a Deus. Domingo, quando eu fiz a abertura do culto, eu falei sobre temor. E a gente confunde muito ter medo com temor. Temor está ligado a respeito. Ter medo está ligado a ter medo. Mas geralmente quem tem medo desrespeita. Sabe aquela criança que fica tirando farinha, sardinha dos outros, né? Ela tem medo, mas não tem vergonha, não é assim que fala? Não quer dizer que ela respeita, só que ela tem medo. Agora, a criança que ela teme, o pai e a mãe, só no olhar ele sabe, puxa, errei. Fui repreendido no olhar. E eu vou falar para os irmãos, viu, irmão? Eu fui muito repreendido pelo olhar. Minha mãe, para me repreender, eu fazer bagunça era comigo mesmo, e minha mãe, para me repreender de longe, era com ela mesmo. Eu já sabia que quando chegasse em casa ia apanhar. Foi repreendido no olhar. Porque teme. Só que eu sabia reconhecer, né? Eu sabia falar, deu ruim para mim, agora vou ter que sossegar aqui. Porque eu já conhecia minha mãe, né? Meu pai já não é muito de repreender no olho, só que meu pai, ele dá um sermão que era melhor apanhar da minha mãe. Mas é assim. Jamais podemos imitar as ações de quem não teme a Deus, pois sendo ímpio, não será usado pelo Pai Celestial. Olha como que isso é forte. Se a pessoa não teme a Deus, ela está sendo ímpia, ela não está praticando as Escrituras. Então, como que ela está sendo orientada por Deus? Lembra que eu falei? Deus não conflita com Ele mesmo. Não tem como. Só que como discernir isso? Aí é uma coisa difícil, aí é só o anelo em Deus, para você discernir se aquela pessoa está sendo usada, instruída ou não. Os infames, né, em suas obras não merecem a menor atenção. As pessoas que não estão nem aí com nada, não merecem a menor atenção de nós que temos buscado a Deus. E agora o fechamento. Quando estiver em dúvida sobre qualquer assunto, ore a respeito e espere que lhe seja mostrado nas Escrituras a devida instrução. O Senhor sempre ajudará aquele que crê nele. Amém? Que essa mensagem aqui, que esse verso, abra os nossos olhos, que nós não venhamos cair nesse engodo de muitas vezes praticar
o que pessoas que não temem a Deus faz. Que nós não venhamos cair nesse engodo, que nós venhamos sempre estar olhando para nós, analisando os nossos caminhos, pedindo para Deus misericórdia e clemência, para que Deus possa agir sobre as nossas vidas. Amém? Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, eu agradeço a Ti por essa mensagem, Senhor Deus, uma mensagem onde ela vem abrir os nossos olhos para que nós não venhamos cair no engodo das ciladas do mal, para que nós não venhamos cair em lábias de pessoas fanfarronas que não têm o anelo, que não têm o temor a Ti. Ó Pai, que nós venhamos pedir sempre misericórdia e clemência a Ti, para que nós possamos sempre seguir o caminho que o Senhor tem nos direcionado. Que nós venhamos ser, Senhor Deus, muitas vezes, como diz no começo do livro, Pedro e João, Pai, pessoas que, com pouco conhecimento, mas com um coração muito anelado a Ti, fizeram maravilhas em Teu nome. Ó Pai amado, que nós venhamos, Senhor Deus, não estar preocupado com o exterior, mas que nós venhamos estar preocupado com o interior, com um coração e uma mente anelada e blindada a Ti. É isso que eu peço a Ti, Senhor Deus, nessa noite de quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Chamo o pastor Rai, agradeço a oportunidade. A mensagem, eu sei que é uma mensagem dura, mas se faz necessária nos dias atuais. Amém?